Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao nosso Projeto Exponja. Aqui nós discutimos estratégias para você deixar de ser um esponja para se tornar um repelente de energias negativas. Aqui a gente apresenta informações, compreensões, cutucadas, Aqui a gente faz você parar, pensar, analisar, entrar no processo aí de compreensão, desenvolvimento e, lógico, trazendo aí pontos maravilhosos para você deixar de ser uma esponja e se tornar um repelente de energias negativas. O nosso tema que nós estamos trabalhando recentemente é trazer alguns pontos de reflexão através dos inúmeros filmes que nós temos séries, tem um monte de coisa aí que sempre traz uma informação maravilhosa para que a gente possa compreender. E aí existem alguns tópicos importantes que quando a gente compreende, enxerga para uma outra óptica, a gente fica mais aberto, a gente consegue progredir, evoluir, ou muitas vezes dá aquele start, aquele clique que faz a gente crescer, entender e compreender uma coisa que já fazia um bom tempo, que só faltava essa pecinha para a gente compreender, crescer e progredir. Para começar, o que a gente trouxe para vocês hoje é sobre Matrix. Já viram esse filme? Matrix. Matrix, já viram? É um filme maravilhoso, um pouquinho antigo, para os jovens de hoje, mas traz muita informação maravilhosa sobre as questões, principalmente atuais, que a gente vivencia, Ainda mais essa questão desse grande número aí de tecnologia, essa parte tecnológica. Então, tem muitas informações maravilhosas ali da união, esse mundo, esse não mundo, esse mundo tecnológico, esse mundo emocional, racional, esse mundo ilusório. É uma mistura ali de informações grandiosas e riquíssimas. Então é por isso que a gente escolheu para trazer para vocês. E já iniciando, vamos começar no primeiro tópico, o primeiro tema, o primeiro ponto essencial de base inicial deste filme, que é a pílula, as pílulas azul e pílulas vermelhas. O que significa isso? O que seria isso? Resumidamente, a pílula vermelha, ela, ao fazer essa escolha, como foi feita no filme, ao você fazer essa escolha, vamos imaginar que você tem essa possibilidade hoje, aqui agora, de despertar a sua consciência, querer olhar a verdade realmente como ela é, sair dessa visão, dessa questão ilusória, ou continuar na zona de conforto, na ilusão, em todo esse imbróglio sistemático aí colocado, apresentado, e que é onde a gente muitas vezes vive sem questionar, sem fazer nada, simplesmente só vai seguindo. Essas são as duas opções. Então, a pílula vermelha seria justamente para que você decidisse, a partir de agora, deste momento, querer sim despertar a sua consciência, sair desse mundo ilusório e começar a enxergar a verdade como ela realmente é. Em outras palavras, amadurecer, crescer. Ou você, escolhendo a pílula azul, você permaneceria nessa zona de conforto, nessa questão aí que você já sabe que você dá conta, Que é essa questão ilusória, que certo e errado, do jeito que é, como que tá, para mim tá bom, porque desse jeito aqui, tá tranquilo, tô em paz e é isso. Ponto. Viver reclamando, viver criticando é o que eu gosto e o que eu quero fazer, Viver fofocando, viver falando da vida do outro, viver preso ao sistema e assim sucessivamente. Essa é a pílula azul. E aí, qual você escolheria agora? Então, para a gente continuar ou acompanhando esse conteúdo, escreve aqui embaixo também qual é a pílula que você escolhe hoje para você. Independente qual, é o momento que você está hoje. Então isso, só de você responder isso, colocar aqui embaixo azul ou vermelha, você já está tendo uma visão, uma opinião e uma análise sobre você mesmo. Pois é, por quê? Porque
essa pergunta, perguntando para você hoje, você quer ter uma compreensão ou você quer continuar vivendo na ilusão, é onde vai te determinar o daqui a pouco, o amanhã, o seu futuro, o seu agora, o seu presente, as suas conquistas, as suas realizações. Sim, por quê? Porque se você está aqui hoje, vivenciando o seu hoje, foi porque essas escolhas elas já foram feitas lá atrás. Então, o que a gente está experienciando, vivenciando hoje é resultado ou colheita daquilo que nós já determinamos e resolvemos lá atrás. Então, por isso que constantemente a gente está nessas escolhas. Diariamente você acorda, você tem a opção de já levantar quando o relógio desperta, tem a opção de colocar na soneca, até você sair atrasado e correndo. É uma escolha. Pílula azul, pílula vermelha. Enfrentar logo de frente a verdade que precisa ou ficar protelando, tá? E como o nosso corpo ele é direcionado, ele é guiado, ele é ensinado, quanto mais a gente repete, ele vai continuando nesse processo. Por isso também que você não sai dessa roda que você patina constante, tá? Dica maravilhosa, né? Então, de novo, qual é a escolha? Eu escolho lavar meu rosto ou eu escolho não lavar meu rosto? Eu escolho escovar meus dentes ou não? Eu escolho ir com uma roupa ou escolho ir pelado? Né? Olha só quanta coisa doida. Mas são tudo escolhas. Constantemente nós estamos sendo submetidos a fazer escolhas. Então, quando a gente se depara com uma escolha, ela é somente uma escolha. Às vezes é uma coisa que ela pode sim ter um peso maior ou menor, mas ela continua sendo uma escolha. Então, quanto mais escolhas assertivas nós fizermos, o que seria a escolha certa, assertiva? Aquela escolha que está te proporcionando progresso e evolução, te fazendo bem, não te arrastando, te deixando para baixo e para trás. Uma vez que você opta, né, por uma dessas opções, é onde você já está determinando como vai ser o seu amanhã e o seu futuro. Então, somente nesta parte aí, já traz uma baita de uma reflexão maravilhosa para você começar a colocar em prática, ou melhor, estar presente e consciente quando você for tomar a sua próxima escolha, a sua próxima decisão, porque é aí onde vai determinar os seus próximos passos, tá? Então, pare com essa ilusão de que é o outro que vai determinar, o outro que vai escolher, o outro que sabe, o outro que estudou mais, o outro... Não! A cada instante, a cada momento, você, consciente ou não, formado PhD, doutorado, que seja, e o outro que não teve estudo nenhum, ambos estão tendo opções de escolha constantemente a cada instante. Então pare de criar objeções, problemas em cima de questões que não têm problemas. Há uma escolha, há algo a ser feito, vai lá, escolhe, faça, sem precisar criar tantas questões, que é justamente elas que acabam gerando inúmeras situações, problemas, ou a mais famosa questão que temos hoje é a famosa ansiedade. Pois é, eu sempre pergunto e questiono alunos, clientes, quando chega, o médico falou, foi determinado que eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Aí eu sempre faço a mesma pergunta, o que você anseia? Não sei. Mas eu sou ansiosa, porque o quê? Não porque ele falou que eu sou ansiosa, porque eu não paro. Então, o que você está ansiando? Aí a pessoa para de novo e não sabe. Entendeu? Então, olha só a gente vivendo constantemente aí, sem analisar, sem pensar, vivendo só no repuxo da maré, né? Ou vivendo só nessa manada aí projetada, criada, esse sistema todo, e não querendo realmente olhar e enxergar a verdade do fato. Porque
Porque quando você começa a olhar a verdade, você realmente vai compreender aonde é a raiz, a questão e começar a resolver. Como anos aí de trabalho com medicina tradicional chinesa, de estudos, cada vez mais eu vejo tudo isso constante, tá? Então, muitas vezes só é determinado um ponto. E aí, peraí, para chegar nesse ponto, ele precisou de várias outras informações para chegar nesse ponto. Ou melhor, o ponto certo, muitas vezes não é nem esse só foi o lugar aonde o corpo gritou, aonde o corpo te trouxe uma informação mais aguda, uma dor, uma questão, para você parar e começar a analisar. Não para simplesmente dar um nome ou uma patente, né, sobre algo ou alguma coisa. Ele está te proporcionando oportunidade de visualizar, crescer, imaginar, ir buscar a fundo para você progredir, crescer e resolver a questão, o problema. Então, parem de ficar somente tomando essa pílula azul de zona de conforto, do jeito que tá bom, e toma de vez em quando uma pílula vermelha e faça o teste para você ver como é que você vai ficar depois que você olhou a questão de frente, olhou a verdade, encarou de frente as questões do problema, o que tinha. Inúmeros benefícios, inúmeras conquistas, inúmeros progressos, porque o seu problema é somente seu e é você que vai resolver ele, não é o outro. Se você está no problema, está na questão, é você que tem parcela e você que vai resolver. Qual é a forma que você vai resolver? Olhar de frente, olhar a verdade, enfrentar ela, doendo ou não, dolorosa ou não, mas olhando de frente o que ela quer te proporcionar para o seu processo de crescimento, evolução, amadurecimento, ou quer continuar protelando, colocando a situação debaixo do tapete, colocando a culpa no outro, colocando a obrigação no outro, colocando todo o ônus em cima do outro. Em cada situação, em cada ponto, em cada momento de definição, de decisão, de escolha na nossa vida, tudo já vou te falar que você já é vencedor. Como assim? Você já tem 50% de ganho. Por quê? Toda situação, ela é 100%. Se você está na situação, você é 50% dessa situação. Os outros 50% vai depender dessa sua escolha. Então, você já está ganhando em cada situação que você está, em cada momento que você está vivenciando, em cada desafio, né? Porque se fala dificuldade, todo mundo já coloca um peso gigantesco, né? Assim, quando a gente fala de sombra, nossa, que coisa ruim. Parem com essas ilusões, parem com essas questões. Ou melhor, comece a questionar sobre essas questões, que aí você vai começar a olhar com um olhar mais maduro, consciente. Hoje a gente tem bastante questões falando, né, sobre a neurolinguística, sobre a psicologia positiva, esse amadurecimento neurológico, neural e assim sucessivamente, justamente porque para a gente enfrentar, olhar de frente as coisas, as questões, e não olhar para as questões como um olhar de criança, mas sim olhar para as questões como um olhar de uma pessoa madura, consciente, claro, obviamente, dependendo aí das suas experiências, idade, né? Porque não tem como a gente cobrar um olhar consciente, maduro de uma criança que ainda está no seu processo de desenvolvimento. Apesar que hoje tem muitas crianças muito mais, né, elevadas e conscientes e maduras do que muitos adultos, né? Mas
o papel realmente do adulto consciente, aquele que já ultrapassou os 24 anos. Por que isso, Hermes? Porque a base total de formação neurológica nossa se finaliza aos 24 anos. Daí por diante você já tem toda uma formação neurológica ali, encefálica e tudo mais, e aí você já começa sim ter total autonomia de definição e decisão das suas questões, tá? Até então ainda está no processo aí de formação, então pode sim, né, ter um pouquinho desse lá e cá, mas não vamos só ficar, né, na zona de conforto. Nós estamos aprendendo, mas não quer dizer que você não é capaz de tomar decisões, ações positivas e conscientes, tá? Isso é só um ponto de vista. Comparado a um monte de outros aí de 40, 50, 30, 60, 70 que ainda quer vivenciar e está experienciando aquela fase infantil. Sim, tem toda essa idade, muitas vezes numa determinada discussão, né? Discussão é discutir uma ação, tá? Vamos quebrar isso? Discussão, discutir uma ação, discutir qual serão os próximos passos, as ações para resolução de algo. Olha só que visão madura? Pois é, discussão é isso. Mas nós temos aqui uma visão totalmente ilusória e distorcida, que quando se trata de uma discussão para resolver algo, pronto, todo mundo já acha que é o fim do mundo, ou sempre quer, quando não tem o diálogo, ou quando compreende que não está certo, para não dar o braço a torcer, eu parto para a violência física, ou eu parto para a violência verbal, ou eu parto para a violência psicológica, mental, e assim sucessivamente. Então, todas essas ações é uma ação de uma pessoa consciente, madura, que quer olhar a verdade, ou uma pessoa com idade avançada, né, com uma idade que já tem toda a capacitação de formação neurológica madura, de resolução, e quer continuar atuando igual uma criança que está em fase de desenvolvimento. Olha só, mais uma escolha. Pois é, então olha como esse assunto, né, ele abre um leque gigantesco sobre, duas pílulas, vermelhinha ou azul. Você quer o quê? Já falei, vamos lá, não fez ainda? Vamos lá. Você escreve aqui embaixo, vermelho ou azul, para você já ter a definição. Mediante tudo isso que a gente já apresentou aqui, já tem uma opinião aí que vocês acabaram de compreender? Escreve aqui embaixo, vermelha ou azul. Isso não é para mim, isso é para você, porque uma vez que você escreveu e colocou, sua consciência ela já falou, uau, poxa, eu nem tinha parado para refletir, para pensar sobre isso, e nossa, eu estou vivenciando isso, nossa, eu estou vivenciando aquilo, olha só como eu estou. Só nisso você já vai ter uma bela de uma análise do hoje, do agora, de você. Maravilhoso, né? Vamos lá. Vermelho ou azul? Escreve aqui embaixo pra gente. Continuando, mais um tópico aí pra gente trazer reflexões, amadurecimento, crescimento, evolução. Vamos falar agora sobre... eu já falei aqui sobre os campos, sobre corpos, né? O sétimo corpo físico, os corpos energéticos, mental, emocional e assim sucessivamente. E no filme em si ele fala muito sobre o campo mental, até onde ele apresenta e fala que você não é um corpo, é uma mente, tá? O corpo é uma ilusão e a mente é o que importa. Por que isso? Hoje, né, vamos trazer uma visão aí. Hoje a gente tem muitas coisas aí falando sobre leis de atração, falando sobre esse campo mental, cocriação e assim sucessivamente. Parte disso está muito correlacionado, porque sim, se eu começo só a pensar em coisas negativas, o que acontece? Eu estou atraindo essas coisas negativas.
tá? Então, quando eu começo a pensar em coisas boas, positivas, naturalmente eu começo a atrair isso. Então, por que que a gente é refém, está refém de tudo isso? Vamos lá, nós nascemos livres, certo? Porém, nós inicialmente temos a nossa base familiar. Uma vez que nós temos a nossa base familiar e nós somos livres, né? Nós não temos nenhuma informação, por assim dizer, então nós começamos a repetir e começamos a absorver todas aquelas referências ao nosso redor. Então, toda essa parte nossa aí de crença da nossa mente, ela vem dessas referências iniciais. Isso determina a minha vida? Não, mas ele te dá suas bases iniciais. Então, como eu já mencionei, né, em outras oportunidades, se você nasceu numa família que segue uma religião X, naturalmente você já vai estar inserido sobre aquelas crenças, sobre toda aquela moldagem daquela religião, do que é certo, daquilo que aquilo é direcionado e pregado como uma verdade. Porém, conforme você vai amadurecendo, crescendo, começando a observar que o mundo é maior do que só aquilo que foi apresentado do campo familiar ou somente daquela visão religiosa, você começa a abrir espaço para observar um monte de outros pontos, tá? Ao redor e tudo mais. E é aí aonde as coisas começam a acontecer, um processo de crescimento, de evolução e tudo mais. Então, cada experiência que você vai começando a adquirir, isso também vai mudando a modelagem da sua vida, das suas compreensões, da sua consciência e, naturalmente, a modelagem da sua mente. E aí você vai também expandindo ela, porque você vai tirando cada vez mais essas cortinas, né, chamada de cortina mental, cortina que nos foi colocado, né, ao nascer, para justamente a gente aos poucos descortinando e compreendendo, enxergando as verdades. Podemos falar que essa cortina é a ausência da verdade? Ou podemos falar que essa cortina é uma proteção para as suas escolhas? Aí existem várias formas aí que a gente pode interpretar, mas as bases, elas vêm justamente disso. Quando a gente começa a entender que a nossa mente, né, ela é o que determina, né, e como falo, o corpo é uma ilusão, então é a sua mente que ela começa a direcionar a sua vida. Vamos trazer um exemplo para ficar mais prático de compreensão aí, de entendimento para vocês dessas interpretações. Uma pessoa que ela chegou num nível, vamos dizer um exemplo, de sobrepesos, né, do corpo em si, existem vários fatores, tá? Tem as questões aí da parte endócrina, tem vários fatores, mas a gente nunca pode negligenciar e deixar de lado a questão mental, né? A mente, a emoção. Por quê? Eu não falo para a pessoa, controle, não coma, não faça isso. A pessoa fala, tá, eu posso até pensar, eu até falo, mas eu não consigo. Por quê? Porque ela já foi moldada com o tempo que se eu tenho um problema, eu vou lá e descarrego nessa comida. Se eu tenho um desafio, eu vou lá e descarrego na comida. Se eu tenho um momento de felicidade, eu vou lá e comemoro na comida. Se eu tenho uma questão X, Y, Z, eu vou lá e comemoro. Bases da psicanálise, né, que traz uma explicação sobre isso, é justamente sobre pessoas que naquela fase de vida oral, que é do 0 aos 2 anos ou do 0 aos 4 anos, aí depende, né, da filosofia de cada parte, é a fase oral. Então, o que acontece? Tinha criança, fase oral, ela estava toda alegre, vivenciando suas primeiras experiências de vida,
E aí o que que acontece? A mamãe e o papai, né, decidiram ter um outro filho, ou apareceu um outro filho, e aí o que que acontece? Foi tirado o leite desta criança para dar para o irmãozinho, para outra criança. Naturalmente já cria na mente essa primeira informação de perda, né? E aí o que que acontece? Essa informação ela fica armazenada lá na mente. Essas crianças, segundo aí muito dessas análises, futuramente são crianças que terão alguns tipos de problemas e ela tentará resolver essas questões com essa falta que ela teve, ou melhor, aonde iniciou essa questão mental dela, que foi nessa fase oral. Então são pessoas que sim, vão realmente comer bastante, resolver ou querer resolver tudo na parte alimentar, ou levando para uma outra parte, a parte do cigarro, ou levando para uma outra parte, a parte da bebida. Então, faz uma análise. Pega aí uma pessoa próxima que você vê que muitas vezes ela descarrega tudo dessa parte alimentar, e faz a análise aí se ela tem irmãos, se tem um irmão mais ou menos nessa faixa etária aí que eu te falei, diferença de 0 a 4 anos mais ou menos, que aí você já começa a falar, olha, tem um ponto mais ou menos assim, será que encaixa? Será que é? Será que não é? Será que não seria melhor eu tomar a pílula vermelha e começar a olhar mais com um olhar verdadeiro para esse processo e realmente ir buscar, antes de qualquer outra coisa, entender, interpretar e resolver essa questão mental que afeta o meu emocional e, consequentemente, afeta o meu corpo físico? Uma vez que você olha com esse olhar mais carinhoso, amoroso, puxa vida, você vai começar aí a deslanchar no seu processo de resolver as questões de permissão, de crescimento, de evolução. Por quê? Porque você encontrou a raiz do problema, certo? Você não só está em um ponto específico focado, você está buscando realmente a raiz, que é onde eu falo, né, que eu amo a medicina tradicional chinesa, porque eu tenho um problema X, mas aí ela vai buscando, querendo entender, interpretar e trazer aonde iniciou essa questão. Então, eu estou com dor no meu tornozelo, tá? Você está com dor no tornozelo, mas é só o tornozelo que está doendo? Ou, peraí, eu todo o conjunto muscular da minha perna que está rígido, consequentemente ele está sobrecarregando a articulação do joelho? Ou eu estou com uma questão lá em cima e naturalmente isso vai reverberar, e assim sucessivamente, tá? Então são só pontos de análise para ver o quanto a mente ela reflete, né, no processo aí dos campos e corpos, e uma vez que a gente começa a trabalhar esse campo mental, naturalmente os outros campos e corpos começam a se curar, se estabelecer, ficar bem e assim sucessivamente. Então, olha que maravilhoso é essa percepção. O corpo é uma ilusão. Então, que tal a gente olhar melhor para essas questões mais profundas, ou melhor, essa questão mental, e começar a modelar de uma forma diferente o hoje, a sua realidade, para começar a ter as colheitas, né, futuras, conscientes, de uma forma positiva e já sabendo que você vai colher, porque você sabe o que você plantou. A gente só não sabe o que vai colher se a gente não sabe o que nós plantamos, porque aqui na Terra a colheita ela é certa, uma vez mediante que você plantou. Óbvio, se você não plantou, aquela colheita certa não vai ser certa, vai ser uma colheita que vai vir ao acaso. Por quê? Porque você não plantou nada, certo? Compreenderam? Olha só, a pílula vermelha trazendo um monte de revelações aí, coisas maravilhosas para vocês, certo? E aí, já colocaram? Coloca aí embaixo, vermelha ou azul? Terceiro ponto para a gente compreender e trazer aí mais uma visão maravilhosa para vocês é o treinamento marcial que tem ali. É maravilhoso. Por quê?
No treinamento, ele quer ensinar e trazer que nós podemos transcender todas as nossas limitações e controlar a nossa realidade através do esforço e da aprendizagem. Então, quem já praticou, quem nunca praticou, aconselho, pratique, que é maravilhoso, né? Eu amo essa parte, porque sim, cada dia, cada instante, cada prática, cada cati, cada movimento, cada kiai, cada coisa que você faz ali no seu processo marcial, de aprendizagem e de treinamento, você está acompanhando o progresso, está acompanhando a evolução, está acompanhando o crescimento. Eu vejo que todo mundo hoje é muito controlador, quer controlar, eu quero controlar amanhã, quer controlar amanhã? Então vamos lá, o segredo para o controle do amanhã, né? Dessas pessoas ansiosas que só querem ver o futuro. Conselho do controle do amanhã é fazer o hoje, certo? Porque se eu faço hoje, eu planteio hoje, eu tenho a certeza daquilo que eu vou colher amanhã. Simples assim. Porém, eu preciso de fazer o quê? Eu preciso ter um pouquinho desse esforço, eu preciso ter um pouquinho desse processo de entrega, de cuidado, e aí eu vou fazendo todo esse processo de progresso, evolução, crescimento e vou ter a minha colheita. Olha como a gente resolve as questões de ansiedade. Uma vez que você plantou aqui, hoje, agora, consciente e certo, você já vai saber o que você vai colher no futuro. Ou, se eu faço um pequeno detalhe, pequenas coisas, pequenos hábitos, diariamente eu consigo manter essa resiliência, essa resistência, eu consigo manter esse foco, naturalmente que a colheita também vai ser certa e inevitável. Então amanhã ele vai acontecer mediante o que você começou a fazer hoje e continuamente. Aí você vai ter mais controle e certeza dessa realidade futura. Olha só que maravilhoso. Olha só que gostoso. Olha só que simples, que prático, que básico que é tudo isso. Mas a gente precisa ter a escolha. Qual é a escolha? Pílula azul, pílula vermelha, se manter aqui na minha zona de conforto ou dar os próximos passos, tomar a pílula vermelha, enxergar a verdade, enfrentar ali as questões que precisam ser enfrentadas, tá? Se é doloroso ou não, aí vai determinar, vai depender de muitas coisas, mas uma vez que você está ali consciente, maduro, sabendo quem é você e dos próximos passos, você vai ter o controle, você vai saber, você vai modelar a vida, as coisas da forma que você quer, porque a sua vida, ela sempre esteve e vai estar nas suas mãos, não é na mão do outro. As suas escolhas sempre vai ser feita não só pelas suas mãos, por você, não pelos outros. Então é você que vai determinar e que determina seu próximo passo, sua vida, seu futuro. Não são os outros, não é o acaso, não são as situações, é você através das suas escolhas. E aí, pessoal, gostaram? Gostaram aí da Matrix? Se ainda não assistiu o filme, assista. Agora com essas percepções, acho que vocês vão olhar com um olhar maravilhoso. Nas próximas lives a gente faz aí, no próximo conteúdo a gente faz complementando, trazendo mais outras informações, mas esses 3 pontos base aí eu já sei que vai ter muita coisa aí para refletir, para se pensar, para você compreender e começar a colocar em prática, tá certo? Aqueles que não conhecem, sejam bem-vindos ao Projeto Exponja. Aqueles que já conhecem, vamos compartilhar, para o Projeto Exponja crescer cada vez mais. Não esquece de comentar aqui embaixo, não esquece de acionar o sininho, para você receber cada vez mais os conteúdos e os conteúdos novos, e assim também toda essa parte do sistema começar a entender melhor que esse conteúdo está sendo bom e maravilhoso e começar a direcionar para mais e mais pessoas, tá? Fazendo a nossa parte, transformando, transcendendo. Eu decidi, a pílula vermelha, é isso que eu quero, que eu determinei para mim. Sim, não é fácil, sim, passamos por momentos dolorosos, sim, tem muitas compreensões,
porém tem muita recompensa, sim, porque você começa a descobrir realmente quem é você e ser você na sua essência e na sua totalidade. Essa é a minha experiência. Qual é a sua? Não esquece de escrever aqui pra gente, tá certo? Gratidão, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Até a nossa próxima aula, nosso próximo encontro. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.